Olá, muito bom dia, pessoal. Muito bom dia para todo mundo. Chegou a quinta-feira e tá chegando o seu AB1, hein? Hoje, dia 25 de junho. Então, vamos juntos às informações de hoje? Fábio Gomes e Gessé Ascioli estão com a gente ao vivo nessa edição, hein? Fábio vai falar sobre um acidente que aconteceu no sertão do estado, foi em Serra Talhada, inclusive em um dos veículos estavam alguns padres. Não é isso, Fábio? Bom dia para você. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1 de quinta-feira. E foi isso mesmo, esse acidente foi registrado na BR-232 em Serra Talhada e dois padres da Diocese de Petrolina acabaram ficando feridos quando o veículo em que eles estavam acabou colidindo com um caminhão. De acordo com a PRF, a suspeita é que essa caminhonete em que os padres estavam acessou a contramão da via e acabou se envolvendo nesse acidente. Esses padres foram socorridos, estão internados em um hospital e daqui a pouco eu volto trazendo mais detalhes sobre esse assunto, Almir. Perfeitamente, Fábio. E olha, excepcionalmente nessa quinta-feira tem o Minha Comunidade, hein? E a gente volta a falar sobre a PE 85 em Barra de Guabiraba. Como será que estão as obras dessa rodovia? A gente segue de olho. Não é isso, Gessé? Bom dia para você. É isso, Almir. Bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando. Um ótimo pós-feriado para todo mundo. A gente chega trazendo informações daqui a pouco sobre a situação da obra de requalificação da PE 85, que liga importantes municípios do Agreste até a zona da Mata Sul do estado. A gente vai saber como é que está o andamento da obra e o que é que falta para ser concluída. Daqui a pouco eu chego trazendo mais informações. Olha aí, assuntos importantes no nosso AB1, tudo isso ao vivo, hein? E a gente também vai saber como é que está a movimentação na Feira da Moda, no Parque 18 de Maio, aqui em Caruaru, nessa reta final do mês de junho. É com a Aline Melo. Bom dia para você, Aline. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Já estamos aqui no centro de tudo, Feira da Moda a todo vapor, última feira desse mês de junho. Daqui a pouquinho a gente volta mostrando os detalhes dessa movimentação, conferindo também com os comerciantes o que está mais saindo, como é que está a movimentação nessa quinta-feira aqui na Feira da Moda. Almir, daqui a pouco. Legal demais, Aline, tá combinado. E Jaira Lima também está com a gente, ao vivo, no AB Saúde de hoje, que vai falar sobre vitiligo. Bom dia para você, Jaira. Bom dia, Almir. Bom dia a todos que nos acompanham no AB1. Pois é, Almir, essa doença que é autoimune e não é contagiosa, e muitas pessoas acreditam que ela não atinge pessoas mais claras, mas sim, ela não escolhe o tipo de cor de pele, pode atingir qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de pele. Daqui a pouquinho eu volto com uma dermatologista, especialista nesse assunto, para falar um pouco mais sobre os mitos, sobre o que é verdade, o que não é, e tirar também as dúvidas dos nossos telespectadores que ao longo da semana enviaram as suas perguntas. Almir. Combinadíssimo, Jaira. Até daqui a pouquinho. E aqui no AB1 a gente também vai ver como foi essa noite de festa lá no pátio de eventos. E que festa, hein, pessoal? Noite de São João, com várias atrações no palco e noite de emoções com mais uma vitória do Brasil na Copa do Mundo. Então a gente vai trazer todos os detalhes, agora no seu AB1, que já começou. Confere com a gente aí na telinha, 11h51. Vamos juntos aqui pela TV Asa Branca, pelo nosso portal também, o G1 Caruaru e Região, e pelo Globoplay. Ali do lado, no cantinho da tela, você está vendo, tem o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. E a gente sempre começa dando uma olhadinha na cidade. Olha aí como é que está a Princesa do Agreste nessas imagens ao vivo. A previsão do tempo indica um dia de sol entre nuvens, muitas nuvens nesse recorte que a gente está vendo aí. À noite o céu pode ficar parcialmente nublado. Agora a temperatura está marcando 25 graus e a mínima deve ficar na casa dos 19, pessoal. E nessa quarta-feira de São João, muita gente foi curtir as atrações do pátio de eventos aqui em Caruaru. E olha, a noite de ontem foi de dose dupla em relação à adrenalina. Por conta das atrações lá no palco e também por conta do jogão da seleção brasileira. Dá só uma olhada. Se os forrozeiros esperavam um São João em alta voltagem, pensaram certo. Porque seria mesmo assim. Muito positiva, demais. Caruaru, Brasil, São João, João Gomes, só sucesso. Foi energia
total quando viram Márcia Felipe no palco do pátio de eventos. Cerca de 1 hora de show, o suficiente para se ter aquele aquecimento. Sim, é muito bom que todo mundo dança, todo mundo se diverte, e aí fica aquecendo e fica massa. Já fica naquele ponto. Já fica no ponto pra gente curtir o show, o jogo, tudo. Aquecimento sim, porque eles, de certa forma, também iriam entrar em campo com os corações. Acompanharam a seleção brasileira a atuar melhor com relação aos últimos jogos. 3-0 em cima da Escócia, que garantiu classificação. Aí, com o término da partida, o São João meio que se misturou com papo de Globo Esporte. A seleção brasileira começa a formar um bom time, né? Aumenta a perspectiva do Hexa, sei lá, eu acho que foi um bom resultado, um bom jogo. Depois da alegria pela classificação da seleção brasileira para a próxima fase, muda a estratégia, muda a tática, entra em campo de novo a música. É o talento de um artista que é querido no Brasil inteiro. O João Gomes, ele representa muito bem a nossa cultura pernambucana, ele tem forte com ele as nossas raízes e é muito lindo ver ele cantando e trazendo letra de verdade nas suas composições e exaltando tanto a cultura pernambucana quanto também o amor, a paixão. Pois foi João Gomes no palco do pátio de eventos. Só tô querendo você, tô precisando de... Tô nem aí pra ouvir, tô nem aí pra ouvir. Só tô querendo você, eu só tô querendo você. Existe nordestino em todo lugar, mas a nossa cultura ela tem que existir por exemplo, a festa de quadrilha, tudo isso é muito importante para nós, o artesanato. Então, poder divulgar isso fora do Nordeste também é muito importante. Então, estar aqui hoje em Caruaru é uma bênção, é um privilégio. Estou muito feliz de estar aqui hoje e é isso, foi uma bela noite. A programação seguiu com Jorge de Altinho. Quem for feliz no amor, levante o dedo e me responda sem medo se verdade for. Quem já bebeu dessa água, banhou-se no rio, sabe, gosto que sentiu a marca que foi. E Felipe Amorim, para encerrar. Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Vela, a Vela falou pra Ana, e voltou pra todos os meus. É inesquecível, eu já vi São João muito bom, mas o de Caruaru é o maior e o melhor do mundo. É muita festa. E já que estamos nessa reta final do mês de junho, a gente vai aproveitar também para ver a movimentação da Feira da Moda, no Parque 18 de Maio, aqui em Caruaru. A Aline Melo vai trazer essas informações para a gente agora. Muito movimento por aí, Aline? Tem movimento sim, Almi. Muita gente aproveitando essa última feira do mês de junho. A gente vai conferir agora com os comerciantes e compradores também o movimento por aqui. Muita gente aproveitando também para fazer as últimas compras para esse São João. Licença, boa tarde. O que está mais saindo agora nesse período? Gente, só a mercadoria é mais jeans, né? Short, calça. Que são peças que compõem muito bem as roupas para esse São João, né? Com certeza, e é qualidade, né? Tem peças aqui a partir de quanto? A partir de 60, 50, que é shortinho. Aí a calça 80, que é a cargo. Que é a nossa queridinha, né? Que está na alta. Varia depender do modelo, né? Muito obrigada, boas vendas para a senhora. Viu aqui muitas opções também, ó, de moda feminina, para todos os gostos. Tem algumas peças em xadrez também. O movimento por aqui segue firme. Aqui, ó, mais opções em xadrez. Várias camisas, em tons diferentes. Porque a gente sabe que enquanto for junho, vai seguir sendo
a peça mais desejada. Aqui também, olha só, me lembra das camisas temáticas, né? Com o tema do Nordeste, ao lado do xadrez, porque foi sucesso nesse mês de junho. Aqui, mais peças também femininas. Tem blusa do Brasil, porque a gente sabe que é Copa, São João, tudo misturado. Licença, atrapalhar vocês um pouquinho, bom dia. O que está mais saindo aqui? No momento, xadrez e blusinha do Brasil. Inclusive, eu tô com poucas agora. O pessoal já tá vindo comprar. Animou agora. Depois desse jogo de ontem, o pessoal animou, viu? Bacana. E temos peças aqui a partir de quanto? A partir de R$15. Camisetinha, blusinha para o dia a dia, malha fria. Aí tem de R$20 também, malha em tecido de 25, precinho de atacado, viu? Muito bom. Boas vendas para você, viu? Obrigada. Aqui tem mais peças xadrez também. Várias opções para todas as idades e tamanhos. Quem quiser conferir a Feira da Moda, Almir, ainda pode vir ao longo do dia de hoje. Amanhã, sexta-feira, também tem feira, viu? Bem cedinho, o pessoal já está por aqui, abrindo o comércio, movimentando. A gente sabe que é muito importante nesse período. É a última do mês de junho, tem que aproveitar. Volto com você. É isso aí, Aline. Tem que aproveitar mesmo. Valeu, muito obrigado pelas informações. E agora, pessoal, tá na hora da cobrança, hein? Tá na hora do Minha Comunidade, que excepcionalmente acontece hoje, quinta-feira. Você sabe, esse quadro aqui é sempre na terça-feira. Mas, ó, hoje a gente vai voltar a falar sobre a PE 85, que fica ali em Barra de Guabiraba. É uma rodovia muito importante, fundamental para o estado como um todo. E a gente vai atualizar a situação das obras nessa rodovia, que é muitíssimo importante. Como é que estão as coisas por lá? Quem vai trazer essas informações é Gessé Acioli, que está com a gente ao vivo também. Essas obras vêm se arrastando há muito tempo, né, Gessé? Uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos acompanhando. Pois é, uma obra que se arrasta há muito tempo, né? Desde o ano passado que a gente vem realizando cobranças. Estive lá, inclusive, em algumas oportunidades para conferir de perto como é que estava o andamento daquelas obras. Em alguns pontos ainda há o que fazer, né? A gente observa que boa parte do trecho ele já recebeu o recapeamento asfáltico, já recebeu as placas de sinalização, os guarda-reios, que são aquelas, né, varandas protetoras ali em alguns pontos, mas a gente observa que em alguns locais ainda falta, né, o recapeamento do asfalto em algumas pontes, por exemplo, né, fica aí o questionamento. Alguma parte da rodovia ainda está um trecho para ser concluído. É uma rodovia muito importante que faz uma ligação entre o Agreste e cidades da Mata Sul do estado de Pernambuco, entre as PEs 103, a PE 85, que é a própria, né, da obra, e a BR 101, importante trecho de ligação que corta o estado de Pernambuco, como todo o restante do país. Então, é um ponto de partida, né, de saída, de escoamento de muitas mercadorias, né, que vem para essa região agreste, que vai para outras regiões de outros estados, inclusive. É também um importante setor de escoamento de água mineral, né? A água mineral que a gente consome aqui, ela vem grande parte de Barra de Guabiraba e passa pela PE 85, essa PE que recebe muita presença de veículos pesados. E isso automaticamente precisa de uma obra estruturadora, né, para que garanta, então, essa qualidade. A gente vai conferir na reportagem, né, como está a situação lá atualmente. Nossa equipe de reportagem esteve lá e você confere agora. Eis o motivo de tanta reclamação. Chegamos à PE 85, rodovia do governo do estado, que anunciou uma obra para a reforma da pista. O custo, R$90 milhões. A Minha Comunidade acompanha há 3 anos a dificuldade dos motoristas, que sofriam com as más condições da pista esburacada e quase sem nenhuma infraestrutura. Daquele jeito, não dava. Hoje está difícil demais, a situação está precária. E apoio? Ninguém vem para fazer nada por aqui? Vem nada, mas tudo abandonado. É difícil para vocês irem e voltar para o trabalho. É difícil. Isso é um absurdo. Como é que se deixa chegar de um ponto desse? A estrada só tem buraco. A reforma começou a ser feita em 2024
um ano depois da nossa cobrança. Em 2025, a rodovia já tinha uma nova carga. Mas se compararmos com o que vimos agora, a obra aparentemente teve pouca evolução. Os guarda-reios de proteção foram instalados em algumas partes, mas a sinalização horizontal ainda não foi aplicada. Mesma situação das placas de sinalização ao longo da via, que não encontramos nenhuma. No trecho da saída lá no trevo, em que dá acesso à Barra de Guabiraba, pela PE 85 até chegar a esse ponto, são 14 quilômetros de estrada já pavimentada. Daqui em diante, são mais 40 quilômetros até chegar no final da PE 85, em Ribeirão, no entroncamento com a BR-101. Daqui para lá, muito buraco. Até parecia que ia ser concluída, mas só parecia mesmo. O Minha Comunidade volta depois de 3 meses até a PE 85 para saber como é que estão as obras de requalificação dessa rodovia. De onde eu falo agora, uma obra muito importante foi feita, mas ela não foi completada. Isso porque foram colocadas manilhas para fazer a drenagem daquela água dali para esse outro lado da rodovia. Mas no meio do caminho, muitos problemas ficaram. Como vocês podem ver, buracos, desníveis para os motoristas e aqui, ó, pedras que ficaram no meio do caminho. Tá com muitos buracos. Esteve pior, mas uma vez que consertaram e deixaram a situação dessa, não é muito aceitável, né? Que realmente tem muitos buracos ainda, e buracos de surpresa, né? Que a gente vem esperando uma via boa e consertada, e quando vê se depara com uma situação dessa, aí fica complicado. A obra ficou no meio do caminho? Ficou pelo caminho, com certeza. Isso aí não resta dúvida, né? Agora a gente pode perceber que os carros param, as motos também, fica trepidando, né? É difícil, porque pode causar um acidente. Além de causar acidente com os outros veículos da via, estraga o nosso carro, a nossa moto, estraga a suspensão, essas coisas. E fora o risco de vida que a gente corre, né? O que é que o senhor espera? Eu espero um trabalho mais consciente, mais responsável, e que não deixe aresta, né? Não deixe resquícios como tem aqui agora, como todos estão vendo, né? O mesmo problema nesta outra área, já no trecho urbano de Barra de Guabiraba. Com tantos buracos e desníveis, o motorista passa com dificuldade, tentando se livrar. Perceba que esse motociclista quase caiu. Os buracos são um desafio até para os veículos pesados. A rodovia tá boa, né? Agora tem 2 pontos que eu vi aqui, que justamente esse aí e outro lá na frente, lá atrás, que diga. Tá meio faltando fazer asfalto. Não concluíram a obra, né? Concluíram, é isso. Não concluíram. Tá difícil, o motorista tem que reduzir a velocidade. Isso. Se não estiver atento, o cara vem de uma vez e termina estourando um pneu, alguma coisa. A PE tá boa, né? Agora só as pontes que não fizeram, né? Nem as 2 pontes, nem a outra que ele cortaram lá na frente, né, também. E aí, para passar por esses locais, tem que ter atenção redobrada. Muita atenção para não causar acidente, né? Vem um na frente, o comadre vem atrás, não se ligar, bate, né? E tem que passar muito devagar, né? Devagarzinho, por causa da buraqueira, com certeza. Não vimos equipes trabalhando no local. A sensação dos motoristas é de que o serviço ficou pela metade. E aí, governo de Pernambuco, vai ficar mesmo? É uma situação complicadíssima, não é, pessoal? E está aí mais uma rodovia que precisa de muitos reparos para garantir a segurança da população no deslocamento, não é? Independentemente do tipo de veículo, como a gente viu na reportagem. São os carros comuns, os carros de passeio, veículos pesados, veículos de carga também. Olha a dificuldade para circular nesse pedaço aí da PE 85, não é? A gente viu muitos motociclistas também. É uma situação muitíssimo delicada. Olha aí os motociclistas, olha só, os motociclistas passando com toda essa dificuldade. É muito ruim dirigir um carro, pilotar uma moto numa via assim,
cheia de buracos, sem segurança, cheia de desvios improvisados, sem manutenção, enfim, uma soma de problemas, não é, pessoal? Então a gente reforça o próximo compromisso em relação a essa demanda aqui do Minha Comunidade. No dia 22 de setembro, a gente vai atualizar essa situação novamente a respeito dessa rodovia. Dia 22 de setembro, está aí na tela para você acompanhar, é o nosso próximo compromisso em relação a essa rodovia estadual, hein? A PE 85 em Barra de Guabiraba. Agora vamos para a redação, porque Fábio Gomes está com a gente e vai trazer os assuntos do G1 Caruaru e região. Fábio, conte pra gente como foi essa história dos padres que ficaram feridos após um acidente lá no sertão, hein? Foi em Serra Talhada, não é? Uma boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você mais uma vez, boa tarde para todo mundo que continua acompanhando a gente aqui nesse AB1, e é isso mesmo, esse acidente aconteceu na BR-232, no município de Serra Talhada, no sertão pernambucano, na tarde de ontem. 2 padres da Diocese de Petrolina que estavam em viagem acabaram ficando feridos após essa colisão, que envolveu um caminhão e uma caminhonete. A gente acompanha nesse momento imagens que foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal. A gente consegue ver o estado em que esse veículo em que os padres estavam ficou, esse veículo branco, né? Alguns bombeiros no local também trabalhando, atuando, né, no socorro dessas vítimas e também na remoção das ferragens que ficaram espalhadas pela via. De acordo com a PRF, a suspeita é que esse veículo, que era ocupado pelos padres Carlos Augusto Faria Ribeiro e Marcos Antônio Guimarães, tenha entrado na contramão da rodovia e acabou colidindo com esse caminhão de carga que passava também no sentido contrário. O motorista do caminhão não ficou ferido, ele permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. Por meio de nota, a Diocese de Petrolina informou que os sacerdotes estão internados em observação e são acompanhados por uma equipe médica. A Diocese informou ainda que vai divulgar atualizações sobre o quadro de saúde dos pacientes assim que novos boletins médicos forem emitidos pelo hospital. A gente segue acompanhando esse caso e desejando, claro, uma rápida melhora para esses padres, né, Almir? Exatamente, Fábio. Exatamente. Vamos seguir acompanhando, sim. E para a gente mudar de assunto agora, Fábio Gomes, falar sobre coisa boa, tem informações aqui no G1 sobre a restituição do imposto de renda, né? Exatamente, Almir. A restituição do imposto de renda, né, a consulta ao segundo lote da restituição do imposto de renda já está aberta. Os contribuintes já podem acessar o site oficial da Receita Federal e consultar se eles serão contemplados nesse segundo lote ou não. A Receita Federal informou que cerca de 80% dos contribuintes serão contemplados, né, já por conta do primeiro e desse segundo lote. Esse é o maior lote já pago, segundo a Receita Federal, e os pagamentos serão efetuados no dia 30 de junho. Segundo a Receita, mais de 9 milhões de pessoas serão contempladas com esse dinheiro do lote e cerca de 80% das restituições previstas para esse ano já serão pagas, restando apenas aquelas restituições que acabaram, aqueles contribuintes que acabaram declarando o imposto de renda de última hora ou que tiveram alguma irregularidade no momento da consulta, né, dessa restituição. Além disso, a gente preparou também, Almir, uma arte com relação aos pagamentos, né, dos próximos lotes. A gente acompanha aí na tela, né, o primeiro lote foi pago no dia 29 de maio, o segundo lote será pago no dia 30 de junho, o terceiro lote será pago no dia 31 de julho e o quarto e último lote no dia 28 de agosto. Acessando a nossa reportagem aqui no G1, a gente tem todo o passo a passo de como o contribuinte pode fazer para consultar essa restituição e conferir se ele vai ser contemplado nesse segundo lote ou nos próximos, Almir. Muito bem, Fábio, muito obrigado então pelos destaques de hoje. Bom trabalho para você aí na redação e até amanhã. Valeu, Almir, bom trabalho para você aí também. Uma excelente tarde para todo mundo que acompanha a gente e até amanhã. Tá combinado, Fábio. Valeu. Agora a gente vai para o intervalo, pessoal, e daqui a pouquinho a gente volta com o AB Saúde dessa quinta-feira. A gente vai falar sobre vitiligo, hein? Tem muitas perguntas das nossas telespectadoras, dos nossos telespectadores, e as respostas a gente vai conferir já já, tudo ao vivo. 12h, 11 minutos, a gente volta rapidinho. Muito bem, então consultório aberto nessa quinta-feira para mais um AB Saúde. O tema de hoje, pessoal, é vitiligo e Jaira Lima está com a gente ao vivo para conversar a respeito desse assunto e tirar muitas dúvidas, hein? Conferir as orientações médicas também. Jaira, uma boa tarde para você.
Boa tarde, Almir, para você. Boa tarde a todos que nos acompanham no AB1. Isso mesmo, Almir, vitiligo, essa doença, né, que afeta hoje, de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, mais de 1 milhão de pessoas no Brasil. E essa doença, ela não escolhe o tom de pele, ela pode aparecer tanto em pessoas claras como em pessoas escuras. E a gente vai conferir agora uma reportagem que foi feita pelo Gessé Acioli para a gente entender melhor a doença. Acompanhe. Várias manchas espalhadas pelo corpo. Esse é o efeito causado pela doença dermatológica vitiligo, caracterizada pela inibição ou destruição de melanócitos, as células responsáveis pela fabricação de melanina, pigmento que dá cor à pele. Isso resulta em zonas despigmentadas, que se apresentam na forma de manchas brancas. O vitiligo é uma doença que acomete todas as raças, idades e sexos. Pode estar relacionado à hereditariedade e dados mostram que 30% dos pacientes têm familiares com o mesmo problema. Estima-se que cerca de 1 a 2% da população mundial tenha a doença. Quando descoberta, a doença pode demorar a ser aceita, até mesmo para iniciar o tratamento. É o caso de Michele, que no início não deu muita atenção. Então, a primeira vez que eu ouvi dizer que eu tinha vitiligo foi em 2004, durante o pré-natal da minha filha. E eu confesso que eu não dei muita credibilidade, porque apareceu na área íntima, eu não conseguia ter acesso, eu não via. Eu estava fazendo um tratamento com o médico, que eu não estava confiando muito no processo, inclusive eu mudei de médico posteriormente, então aquilo que ele falou não fez muito sentido para mim. Não se sabe com certeza a causa da doença e não há como preveni-la. A teoria mais aceita julga que certas pessoas sofrem uma alteração no sistema imunológico, que passa a fabricar autoanticorpos contra o próprio sistema pigmentar da pessoa. Foi constatada, inclusive, a associação do vitiligo com alterações da tireoide em muitos pacientes. Os sintomas se caracterizam pelo aparecimento de manchas brancas de formas e tamanhos variados, de alguns milímetros até muitos centímetros. Estas podem aumentar aos poucos e, somadas ao aparecimento de novas manchas, eventualmente afetam todo o corpo. No caso de Michele, foi sendo alertada por diversas pessoas até procurar a ajuda médica. Corta para 2012, quando eu estava fazendo a minha unha, a manicure se atentou de que as manchinhas em volta das unhas estavam maiores do que na semana anterior. Eu falei, eu vou procurar um dermatologista, mas eu não lembrei do vitiligo. E aí a dermatologista confirmou que era essa condição. E na hora, eu já estou animado para a Copa aqui, ó. Na hora, a minha única preocupação foi, o que eu preciso fazer? Tem algum risco de vida? Não. É assintomático. Tá. Eu preciso fazer o quê? Vai fazer isso, isso e isso. Eu falei, tá, eu não quero ficar toda manchadinha como uma moça que está na infecção. E aí ela falou, bom, se você cuidar, não vai ficar. O vitiligo é uma doença benigna, cujos únicos efeitos são de ordem estética. Existem casos de regressão espontânea e o diagnóstico baseia-se apenas no exame clínico do paciente e o tratamento. Existem algumas opções, destacando-se os tratamentos tópicos com imunomoduladores e corticosteroides. Outras possibilidades são os tratamentos com luz, chamados de fototerapia. Para Michele, não foi fácil. Ela tentou o tratamento até do exterior. Enquanto o meu vitiligo estava em processo de tratamento, e eu estava com a minha vida emocional estável, ele ficou ali quietinho por um bom tempo. Como eu disse, de 2012 a 2018, eu consegui ter um controle bom do avanço das manchinhas. Elas não sumiram, mas eram bem discretas, né? E eu confesso que até esse momento, eu não lidava com a questão do vitiligo. Eu tinha vitiligo, mas eu não via, ninguém sabia, eu usava o medicamento e era só isso. Então, não é uma questão com a qual eu tinha que me sentir ou deixar de me sentir, porque não afetou a minha vida. Por ter deixado de lado o tratamento, ainda mais difícil foi o processo de aceitação da doença. A partir de 2018, um dos medicamentos que eu utilizava foi retirado de mercado e nenhum outro conseguiu suprir. E aí eu passei por uma questão emocional profunda e o vitiligo entrou em atividade. Eu comecei a fazer o tratamento de um país lá fora, todo mundo diz que tem a cura do vitiligo. E durante esse tratamento eu percebi que eu levava muito tempo para fechar uma manchinha
e que de um dia para o outro nascia outra, aparecia outra em algum lugar. E eu me dei conta de que eu era uma pessoa com vitiligo e que eu tinha duas escolhas. Ou eu passaria a minha vida inteira me tratando, e eu confesso que para mim seria como me sentir uma refém de algo, não seria confortável para mim. Ou eu assumiria o vitiligo e viveria a minha vida tranquilamente, considerando que o vitiligo é assintomático, não é transmissível, não coça, não dói, não traz nenhum dano na minha qualidade de vida. E aí, em 2018, eu decidi que eu não ia mais fazer o tratamento, ia deixar as doentinhas fazer seus desenhos à vontade. E aí começou um processo de aceitação longo. E por se tratar de uma doença que mexe com a autoestima, Michele acredita que aprender a lidar com a doença e combater o autopreconceito é um dos caminhos para viver melhor. Eu acho que é a coisa mais importante para a pessoa que está descobrindo o diagnóstico agora, né, o que já está há um tempo, eu conheço pessoas que estão há 30 anos com vitiligo e não conseguem lidar com essa pele, é que antes de olhar para o preconceito do outro, é olhar para o seu próprio preconceito. A dificuldade do outro aceitar ou não é justamente o lugar da sua própria aceitação. O vitiligo é uma singularidade. Então, a mensagem que eu deixo é: ressignifique as suas manchas. O vitiligo, na minha vida, trouxe uma mudança radical. Assim. Eu me tornei uma outra pessoa positivamente. Tem um vídeo meu onde eu digo que eu mudei muito depois do vitiligo, inclusive por fora. Mas eu mudei muito mais por dentro. A maneira de me olhar, de me respeitar, de aceitar a minha singularidade e de fazer com que isso, de fato, agregue na vida de outras pessoas com outras condições. Né? Eu recebo muitas mensagens de pessoas plus size, de pessoas com uma pele mais retinta, pessoas com psoríase, pessoas com alopecia, com outras questões, que têm dificuldade de aceitação e que encontram no meu perfil esse lugar de pertencimento. Então, eu acho que é isso, é ressignificar o seu lugar, independente da sua singularidade, e entender que você tem importância, independente da opinião do outro. E ao longo de toda a semana, os nossos telespectadores nos enviaram perguntas, essas perguntas que serão respondidas hoje aqui no consultório da doutora Mariana Del Duque, ela que é dermatologista, a quem eu já agradeço desde já a sua participação, doutora, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar mais uma vez participando do AB1, contribuindo aí com um assunto que é tão relevante, que pode trazer aí várias informações importantes para muitos pacientes. Muito bem, doutora, eu começo com a pergunta da Mirene Ribeiro, que é aqui de Caruaru. Ela pergunta: quem tem vitiligo precisa cuidar mais da pele devido aos raios solares? Precisa sim. Quem é portador de vitiligo tem a pele mais sensível. Então, é importante evitar o sol prolongado, usar protetor solar, porque tanto esse sol prolongado pode piorar essa mancha, no sentido de o contraste ficar maior, e também por essa área que já é hipopigmentada, não tem mais melanina, não tem mais proteção, ela pode sofrer mais, sim, com os raios solares. E agora a pergunta é da Dalva Maísa, aqui de Caruaru. Como é que faz para evitar ter o vitiligo? Tem como, doutora, evitar? Infelizmente, Dalva, não tem como evitar. O vitiligo, ele é uma doença autoimune de caráter hereditário, mas tem sim fatores que são gatilhos para o início ou piora do vitiligo, que você pode evitar sim. Por exemplo, a proteção solar. E também um fator que é muito importante é o estresse. O estresse é um dos gatilhos que mais causam piora do quadro. Então, isso é uma coisa importante para os pacientes saberem. Mas evitar não tem como. Ótimo. Outra pergunta que você acompanha aí de casa na nossa telinha é da Rosane Lima, aqui de Caruaru. Se o vitiligo não tem cura, qual é o tratamento para ele? Rosane, veja, o vitiligo ele não tem cura, mas ele tem controle e remissão do quadro. Então, a gente tem diversos tratamentos que dependem tanto da idade do paciente, o grau dessas manchas e se essas manchas estão em remissão ou em atividade. Hoje, a gente tem tanto tratamentos tópicos, sistêmicos e tratamentos regenerativos que a gente já tem aqui em Caruaru, inclusive aqui na clínica, para os tratamentos do vitiligo mais resistente.
Ótimo, doutora. A Marília Ribeiro, aqui de Caruaru, também pergunta: o vitiligo é contagioso? Acho que isso é uma dúvida de muita gente, né, doutora? Muitas pessoas têm essa dúvida, né, e têm esse preconceito. O vitiligo não é contagioso, portanto, ele não é transmitido de pessoa para pessoa. Como eu falei anteriormente, ele é uma doença autoimune e de caráter hereditário. Então, não precisa ter essa preocupação, você não vai pegar vitiligo de uma pessoa para outra. Doutora, e quais são os primeiros sinais que podem indicar o surgimento dessa doença? Normalmente, a doença vitiligo se apresenta como manchas claras, mais claras do que o tom da sua pele. Normalmente, ela acomete rosto e corpo. Então, é importante, quando você perceber que você está com uma mancha hipocrômica, que é aquela mancha mais branquinha do que o tom da sua pele, procurar um médico dermatologista. A gente tem como fazer um exame físico e dermatoscópico, que a gente consegue identificar se aquela mancha é uma mancha de vitiligo. E aí sim começar o tratamento adequado para cada caso. E a doença ela pode surgir em qualquer idade? Em qualquer idade, tanto crianças, adultos como idosos. É mais comum o seu início ali em torno dos 30 anos, mas ela pode acontecer em qualquer faixa etária. E quais são as partes do corpo que são mais atingidas pelo vitiligo, doutora? Vai depender aí de como é esse vitiligo, como ele se comporta. Como ele tem um caráter hereditário, a gente tem que ver essa predisposição. Mas, normalmente, ele acomete rosto, nas áreas perioral, que a gente chama, mãos. Também a gente percebe nas genitálias do paciente e no corpo como em geral, tá? A senhora falou sobre o tratamento que, inclusive, vocês oferecem aqui na clínica. Como é que é feito esse tratamento, doutora? Ele é prolongado? Isso, vai depender muito do caso do paciente, de como está essas manchas e se ela está em atividade. Mas a gente tem tratamentos regenerativos que a gente usa, inclusive, o sangue do próprio paciente, que a gente chama dos exossomos autólogos, que a gente consegue remissão dos quadros de vitiligo. E aí essas manchas, elas desaparecem? Podem desaparecer? Essas manchas, sim, elas desaparecem e entram num quadro que a gente chama de remissão. Ela não tem uma cura, porque é uma doença que, infelizmente, não tem cura, mas tem controle e tem remissão. A gente consegue aí em torno de 80%, 90% de remissão dessas manchas e o paciente consegue ter uma qualidade de vida muito melhor, já que é uma doença que afeta muito, né, o psicológico dos pacientes, porque eles se sentem incomodados, né? Muitos, inclusive, como a gente viu na reportagem, da paciente que não aceitava a doença. Doutora, e esse tratamento ele leva muito tempo? Depende de cada tipo de pessoa? Depende de como esse paciente está. A gente faz também alguns exames para saber como que estão as suas taxas. A parte endócrina desse paciente é muito importante. Então, depois da gente ajustar tudo isso, a gente começa o tratamento regenerativo e aí dura em torno de uns 4 ou 5 meses de tratamento. Doutora Mariana Del Duque, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje no consultório do AB1. Foi um prazer conversar com a senhora. Muito obrigada, o prazer foi meu. Agradecer também o pessoal de casa que aí durante a semana enviou suas perguntas. Quinta-feira que vem, Almi, tem mais AB Saúde aqui na telinha da TV Asa Branca. Eu volto contigo. É isso, é o nosso consultório, o nosso compromisso para falar sobre saúde, né, Jaira? Valeu, muito obrigado, hein? Muito obrigado também, a doutora que conversou conosco, respondendo às perguntas das telespectadoras, dos telespectadores, enfim, valeu! E olha, a gente mostrou agora há pouco no Minha Comunidade a situação da PE 85 em Barra de Guabiraba, lembra? A gente recebeu uma resposta do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco, DER. Eles disseram que estão sendo executados serviços de recomposição do pavimento e melhorias na drenagem, com o objetivo de garantir melhores condições de trafegabilidade, segurança viária e maior fluidez no deslocamento. O departamento disse ainda que as ações seguem em andamento dentro do cronograma previsto. Porém, a nota não fala a data desse cronograma. Contudo, a gente reforçou aqui a data do nosso compromisso para a gente voltar, não é? Dia 22 de setembro, a gente vai voltar para esse trecho aí da PE 85 para saber como as coisas estarão. Olha aí, está confirmada aí na sua tela também esse nosso compromisso, dia 22 de setembro, essa data reservada para que a gente volte lá. Combinado, não é, pessoal? Bom, agora a gente muda de assunto, meio-dia, 28 minutos, a gente volta a falar sobre o São João. Você já parou para pensar como é que fica a rotina de quem mora no entorno do pátio de eventos durante essa temporada junina? A gente conversou com alguns moradores para saber como é que eles se adaptam a essa movimentação temporária, mas bem intensa, não é? Acompanha com a gente.
O pátio de eventos de Caruaru tem capacidade para receber até 100 mil pessoas por noite. Imagina enfrentar esse fluxo de pessoas e veículos durante mais de um mês simplesmente para entrar em casa. Essa é a rotina de quem mora no entorno do palco principal de um dos maiores São Joões do mundo. É o acesso de veículos, porque tem toda uma burocracia que uma semana antes, mais ou menos, a gente tem que ir atrás do adesivo com a MC. Aí, se não tiver adesivo, é bloqueado o acesso. Aí é complicado. Mas, mesmo com o adesivo, é muita gente na rua. Aí fica toda aquela lentidão para chegar em casa. Às vezes tem alguém estacionado na frente da sua casa. Tem todo esse processo. Realmente é complicado, mas eu já estou acostumado já. Mas nada disso é novidade para Hugo. Ele mora ao lado do pátio de eventos desde criança. Além de residência, ele também trabalha no local. Já até se acostumou com o som do palco. Mais, eu diria que o barulho pior é quando termina tudo. Porque no show você se acostuma com o ruído, que é um ruído constante. Mas quando acaba tudo, fica aquele silêncio e vem o pessoal indo até o carro, aí fica fazendo barulho. É mais tarde, é a hora que a pessoa, se estiver em casa, a pessoa acorda. Realmente não tem como não acordar. Além dos desafios, já parou para pensar nas vantagens de ter a festa praticamente na porta de casa? Agora, a gente vai conhecer a história de uma moradora que aproveitou e muito a oportunidade. Eu já sou moradora da rua há 30 anos. Hoje não, porque sou casada, já tenho minha casa, mas somos moradores da rua. Respiramos São João, né, há 30 anos. Então, minha mãe sempre foi uma cozinheira de mão cheia. E todas as vezes que ela fazia dobradinha, todo mundo elogiava e sempre veio aquele desejo no meu coração de empreender. Então, quando eu casei, falei para o meu marido, ele, vamos nessa? Vamos. Então, estamos aqui há 6 anos. Eu, ele, minha mãe, meu irmão, mais 2 primas. Então, a gente faz acontecer a Bodega da Janela. A Bodega da Janela abre apenas durante o período junino e somente nos dias que tem shows no pátio. Todos os anos, eles capricham e inovam na decoração. A família inteira se envolve no processo. Só no mês de junho, é bem eventual, porque todos têm vínculos empregatícios. Então, uma participa atendendo aqui, já vendendo o pudim dela, que também é empreendedora do ramo de pudim. Outra prima minha, que vem também, que é a Girlane. Também tem um bronze no final de semana comigo, que a gente é multifunções. Meu esposo também, que também trabalha de carteira assinada. Meu irmão, ele é cadeirante, mas lutador de jiu-jitsu, está aqui fazendo cachaça, fazendo caldinho. E minha mãe, que é as mãos santa por trás de tudo, que é a Dona Júlia, que faz todos os caldinhos. São os sabores da Dona Júlia e os outros sabores também com muito trabalho, né? Tá certo, tá aí, ó. A gente conferiu essa reportagem e agora a gente vai ver como é que tá o clima, o tempo lá em Garanhuns, no Agreste Meridional. Olha aí, ó, tempo fechadinho por lá também, né? E o dia deve seguir assim de acordo com a previsão do tempo. Podem, inclusive, ocorrer pancadas de chuva agora à tarde e à noite. A temperatura está baixinha, ó, marcando 23 graus e a mínima deve ficar em torno dos 18 na Cidade das Flores. Agora a gente vai para o intervalo. Na volta tem o AB Esporte para a gente ver como é que foi a reação da torcida aqui em Caruaru. A vitória do Brasil diante da Escócia em mais um duelo. Pensos agora. Então o seu AB1 está de volta, agora é meio-dia, 35 minutos. Vamos ver aí então um pouquinho da movimentação do trânsito. A gente está vendo agora, ó, esse pedacinho que é um cruzamento ali da Avenida Agamenon Magalhães com a Gonçalo Coelho. Lá no bairro Maurício de Nassau, do lado esquerdo, na parte mais alta, a gente vê a movimentação intensa, não é? Carros, motos ali, ó, alguns veículos agora cruzam sua tela no sentido contrário, né? Quem vai aí mais à direita está indo para Visconde de Inhaúma. Quem está mais ao centro segue na própria Avenida Agamenon Magalhães. É essa a movimentação nesse instante, nessas imagens ao vivo. Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região também. É sempre bom falar sobre a região, começando hoje por Belo Jardim, aqui no Agreste, mínima de 18 graus por lá. A máxima pode chegar aos 24, dando um pulinho na Zona da Mata tem Palmares. E aí, ó, previsão da temperatura mínima, 21 graus. A máxima pode chegar aos 25. E no Sertão, Petrolândia, mínima de 20 graus e máxima de 30 graus por lá.
E tá na hora do AB Esporte, turma. Pois é, a gente vai agora, porque o Herbert Ramos está ao vivo com a gente e vai trazer os detalhes sobre a reação da torcida brasileira aqui em Caruaru na vitória da seleção na Copa do Mundo. Herbert, você estava lá acompanhando tudo, hein? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Boa tarde a todo mundo que acompanha o AB1. Estava lá acompanhando e conferindo de perto essa festa. À noite, no pátio de eventos Luiz Lua Gonzaga, contou com festa da torcida caruaruense e o público já ficou, inclusive, confiante pelo Hexa. Vamos conferir? A atuação empolgou os torcedores que estavam no pátio de eventos Luiz Lua Gonzaga, aproveitando a noite de São João. É diferente porque a atmosfera é diferente, tem várias pessoas torcendo pela seleção. Eu achei a escalação ótima, Neymar entrou. Então eu achei que a seleção fez um ótimo jogo contra a Escócia, 3-0, um bom resultado. Eu gostei de estar curtindo aqui com o pessoal, né, no São João de Caruaru, no pátio. E hoje seguiu nessa constante evolução, né? E Copa do Mundo se ganha assim. Cada jogo ali você vai melhorando um pouco até tentando chegar no rendimento máximo quando o nível de dificuldade for maior. Eu achei maravilhoso o jogo. Sinceramente, hoje eu acreditei que podemos ser hexa. Até o segundo jogo, eu achava que a gente já perdia nesse primeiro grupo. Agora eu tô acreditando que a gente vai até a final e vamos trazer o hexa para o Brasil. Realmente hoje o terceiro jogo do Brasil foi perfeito, deu aquela confiança na gente brasileira e eu tenho certeza que deu aquela experiência de ter a certeza que o hexa vem. E se dentro das 4 linhas o Brasil convenceu, a torcida já cresceu a simpatia com o treinador Carlo Ancelotti. O técnico multicampeão ganhou moral com a turma de Caruaru. Você acredita que Carlo Ancelotti pode ser o treinador do hexa? Ele estava sendo criticado, mas hoje o time jogou muito bem. A gente torce que sim, né? O que a gente quer é levantar a taça. Não tem ninguém mais capacitado para ocupar o lugar dele do que ele nesse momento, não. Entre vitórias, expectativas e novos capítulos, a seleção segue alimentando a paixão de milhões de brasileiros. Em Caruaru, a turma segue animada para a fase decisiva do Mundial, unindo duas paixões, forró e futebol. É isso aí, é bacana ver essa confiança da turma na seleção brasileira e é bacana também perceber essa, digamos, variação nas... Quando as coisas não estão funcionando, olha aí, o treinador tinha que mexer mais e tal. Quando as coisas vão dando certo, parece que essas opiniões acompanham esse curso, não é assim? Exatamente, Almir. E a seleção brasileira, ela passou por um ciclo entre a última Copa do Mundo e este Mundial atual, um ciclo de muitas dificuldades, né? Trocas de treinadores, jogadores importantes que ficaram fora por lesão, um time que não convencia. Então o torcedor, ação de altíssimo nível e foi muita festa lá no pátio de festa junina. Nós já temos uma multidão. Ontem essa multidão em verde e amarelo, estava tudo muito bonito, pessoal muito simpático, muito animado e o jogo ajudou também, né? Porque o Brasil ganhou e ganhou muito bem, vencendo por 3-0, uma baita atuação, Brasil classificado para a próxima fase do Mundial. Agora, além do pátio de eventos, Almir, outros locais aqui da nossa região ficaram animados na noite de ontem com esse jogo da seleção e já estão de olho nos próximos desafios do Brasil. Simbora conferir. E a noite de São João também foi animada para o pequeno Fernandinho, lá de Bimirim. Estava fazendo o arraiá dele com a camisa da seleção, torcendo por uma baita vitória e teve festa, comemoração e também muita curtição no arraiá do Fernandinho. Valeu! Lá em Pesqueira, o forró também estava animando a torcida, que assistiu e reagiu com emoção ao gol de Vinícius Júnior. Se liga só! Olha esse registro bacana da garotada no bairro Cidade Jardim, aqui em Caruaru. É a nova geração de torcedores brasileiros. Todo mundo ligado na Globo, acompanhando o jogo da seleção brasileira e torcendo pelo Hexa. Para finalizar, se liga só na agitação do Arthur Rafael, também aqui da capital do forró. Tinha vuvuzela, tinha faixa na cabeça para homenagear o Neymar e muita alegria do garoto. Certamente ele ficou bem feliz com a vitória do Brasil. Valeu, Arthur!
Muito bacana a gente ver também esse carinho da nova geração de torcedores brasileiros que merecem acompanhar o hexacampeonato em 2026. E a gente deixa o convite registrado aqui para todo mundo seguir enviando os vídeos para a nossa equipe, reagindo aos jogos da seleção, com a decoração da sua casa, da sua rua, tudo em verde e amarelo, tudo bacana? Mostra para a gente essa festa. Basta entrar em contato conosco através do WhatsApp 81-9198-8212. Manda pra gente esses vídeos, esses registros, essas fotos e a gente quer conferir e mostrar aqui no AB1 essa festa. Tá feito o convite, hein? E eu faço mais um convite agora nessa reta final de AB Esporte para todo mundo acompanhar os principais destaques do esporte da nossa região lá no nosso portal GE Caruaru e Região. Vou ficando por aqui, Almir. Até amanhã. Tá certo, seu Herbert. Combinado, hein? Até amanhã. Grande abraço para você. Intervalo chegando. Na volta, a gente vai mostrar, pessoal, um evento que une criatividade e história no sertão do estado. É uma festa em que o carro de boi é a grande estrela. Daqui a pouquinho a gente vai explicar tudo para você. 12h, 43 minutos agora. Muito bem, o seu AB1 está de volta, 12h, 46 minutos e tem mais um pouquinho do trânsito para a gente ver, mais um pouquinho da movimentação da cidade nessa tarde de quinta-feira. Olha aí aquela câmera que fica na Avenida Rio Branco e a gente tem aí esse cruzamento, né? Aquele pessoal que sai ali da Rua Armando da Fonte com essa turma que está descendo ali da Avenida Manuel de Freitas, tá vendo? Pessoal que está passando aí no centro da sua tela. É isso, é essa a movimentação de momento nessa quinta-feira, depois desse feriado de São João, aqui na capital do forró. E agora a gente vai falar sobre um evento bem tradicional que é realizado lá em Flores, no Sertão. É um festival que reúne elementos regionais e muita criatividade, hein? Nesse evento, o carro de boi é a grande estrela da festa. Karen Diniz foi até lá e mostra tudo pra gente agora. Você já ouviu falar em carro de boi? É essa estrutura feita de madeira, puxada por 2 bois e utilizada como meio de transporte por agricultores da zona rural de cidades do sertão do estado. Mas no município de Flores, o veículo saiu das estradas de terra e ganhou destaque em um desfile que acontece há 16 anos no dia de São João. O carro de boi está ligado com o São João, com o homem do campo, com a mulher do campo, e a gente faz esse evento para homenageá-los, né? Eles que vivem muito, que utilizam muito esse meio de transporte ainda na zona rural, transportando suas lavouras, suas colheitas. Então a gente faz questão de homenageá-los, não só os carreiros, os agricultores, o homem do campo, a mulher do campo, como o carro de boi, que é ainda muito utilizado. Na concentração, os participantes, chamados de carreiros, davam os últimos ajustes na decoração. Os carros foram enfeitados de acordo com diversos temas. Luiz resolveu fazer, junto com a família, uma homenagem a um tio que tinha um comércio bem tradicional aqui do sertão, a bodega, um tipo de mercadinho que vende de tudo. Tinha um meu tio que tinha uma bodega de primeiro, aí nós pegamos as coisas lá para ajeitar. Foi em homenagem a esse tio? Foi, que já faleceu, Pedro Carneiro. Na decoração, os mais diversos itens: alimentos, bebidas, um rádio antigo, uma baleira, televisor, chaleiras e outros vários utensílios de cozinha. Uma verdadeira viagem no tempo. E em ano de Copa, as cores verde e amarela ganharam destaque nesse carro decorado por Edielson. Nas rodas de madeira, pinturas, homenageando o Rei Pelé. Sem dúvida é o melhor, né? Não é todo mundo que faz 1000 gols, né? E o nosso rei, ele fez 1000 gols, não foi isso? Aí por isso que eu tive essa brilhante ideia de homenagear o nosso rei. Uma diversidade de ideias, representadas com muita criatividade e dedicação, reforçando principalmente a identidade cultural do sertão. Tudo pronto? Hora do desfile. Os carros passaram por algumas ruas do centro. No caminho, moradores e visitantes admiravam a passagem dos carreiros. No fim do trajeto, arquibancadas lotadas de pessoas que ficaram encantadas com essa manifestação cultural.
É muito representativo não só para o sertanejo, como para toda a nossa caracterização regional mesmo, né? A própria identidade cultural do povo florense, não só daqui, mas de outros municípios, como a gente já viu aqui alguns carros do município de Calumbi também. Então, é muito cultural aqui na nossa região do Pajeú em si. É muito importante, Flores, ela traz, né, esse negócio que às vezes, algumas cidades deixam passar algumas tradições. Se não fosse Flores mesmo, eu nem sabia essa tradição do carro de boi. Tanto que aqui é a maior tradição, né, do Nordeste. Então é muito importante que as cidades, elas apoiem, principalmente as culturas locais e as culturas de todo o Brasil, para as pessoas mais jovens terem esse conhecimento e não ficar perdidas. Os participantes capricharam na apresentação para o corpo de jurados. Nesse carro, um trio tocando o autêntico forró pé de serra. Já esse fez uma demonstração da dança das quadrilhas juninas. Nessa edição, participaram cerca de 140 carreiros de Flores e de outras cidades vizinhas. O evento é também uma competição. Os carros mais bem avaliados, seguindo alguns critérios como ornamentação e tema, recebem uma premiação em dinheiro. Uma forma de valorizar e fortalecer a cultura sertaneja, contribuindo também para a movimentação econômica local. Um período que fomenta muito a nossa economia local, onde logo de início os carreiros recebem uma premiação por participação e tem o prêmio máximo para primeiro, segundo, terceiro e quarto colocado e aí sucessivamente. Mas fomenta muito o comércio local, a rede hoteleira está cheia, os comércios vendem muito, as lojas e principalmente os barraqueiros. A gente fomenta muito esses barraqueiros, nosso polo junino, onde dezenas de barraqueiros estão lá expondo os seus alimentos, suas roupas, suas vestes, vendendo totalmente de graça, eles não pagam nenhum tipo de tributo. A prefeitura isenta e dá o total apoio para esses barraqueiros. E ainda fazemos questão de comprar essas barracas. Ao fim da contagem dos jurados, foi anunciado o grande vencedor, o carro que homenageou a Bodega do Sertão. Qual a emoção de ganhar o primeiro lugar? Foi bom demais. Deu certo, graças a Deus, representando a cultura do nosso sertão, desse povo que se orgulha, florense, essa linda tradição que vem cada ano melhorando. E é isso aí, minha gente. Até a próxima, se Deus quiser. E eu disse que eu sou o primeiro. Você disse o quê? Que você é o primeiro. Tá quente. É isso aí, é muita festa e muita cultura popular, não é não? Parabéns para a turma toda. E amanhã a gente vai conferir o som e sotaque aqui no seu AB1. A gente vai receber com muito orgulho a turma do trio Fole de Ouro. Veja. Família, amanhã tem som e sotaque com eles. Fole de Ouro. Acordo de manhã sentindo teu cheiro. Junta teu sorriso e ver o sol brilhar. É igual uma beleza de um paraíso. Você tem tudo que eu preciso, quero te amar. É amanhã, amores. Fole de Ouro. É isso aí. Daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. Hoje a gente vai conversar com o consultor empresarial Leniclécio Miguel. A gente vai falar sobre o mercado de trabalho para pessoas com mais de 60 anos. O Panorama começa às 2 horas na Rádio que Toca Notícia. Tá combinado? E assim termina o seu AB1 dessa quinta-feira, sempre agradecendo a sua presença aí do outro lado. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das 11h45, se Deus quiser, pessoal. Até lá!